Aqui eu vou falar hoje especificamente de atendimentos veterinários relacionados ao atendimento comportamental. E tem uma confusão comum que as pessoas fazem. Mas o veterinário também se confunde, por isso que ele se sente inseguro. O que é a confusão nesse caso? Ele confundir comportamento com adestramento. No comportamento canino, o atendimento ele é muito mais qualificado para aquele tipo de animal canino. Quando eu vou falar de comportamento canino, eu estudei semiologia, eu estudei farmacologia, eu estudei terapêutica, eu estudei anatomia, eu estudei fisiologia, coisas que um adestrador não estudou. Ou seja, é diferente, o nosso trabalho ele é muito mais assertivo com relação ao comportamento. Eu vou muito mais na causa do problema, eu consigo resolver a raiz do problema, eu consigo entrar com drogas psicoativas, neuromoduladores, eu consigo, isso como médico veterinário. Como adestrador, o adestrador não consegue fazer isso. O adestrador consegue fazer treinos, ele consegue treinar, ele consegue fazer movimentos com o cão, comandos, né? Já eu, como veterinário, eu posso aprender essas habilidades também de modificação comportamental, usando técnicas de adestramento, atribuindo ao meu conhecimento veterinário, ao meu conhecimento como médico veterinário, para trabalhar a modificação do comportamento geral do cão, tá? Então, é um erro comum as pessoas confundirem adestramento e comportamento. No comportamento canino, como médico veterinário, eu posso aferir, eu posso medir, posso aferir frequência cardíaca, frequência respiratória, mensurar a dor, né, avaliações de dor, para identificação de comportamentos inadequados referentes a uma dor neuropática, por exemplo, né, e assim sucessivamente. Então, essa atribuição, esse know-how, essa expertise do médico veterinário, ela não é inerente ao adestrador. O adestrador ele não consegue fazer isso. Então, são coisas diferentes. Por isso que o comportamento canino, o médico veterinário que trabalha com comportamento canino, ele não é concorrente do adestrador e vice-versa. Um não é concorrente do outro, tá? Beleza? Então, é uma confusão comum as pessoas fazerem. O VET, quando ele se confunde nisso, quando ele não tem conhecimento disso, e ele não tem. Eu não tinha também. Por quê? Porque a faculdade não fala isso pra gente. Ela não ensina pra gente. Ela não ensina comportamento. O comportamento, ele é deixado de lado. E ele é meio negligenciado, ou se ele é falado pincelado, ele é falado por cima, ele é só exposto, falando assim, não, vamos falar de comportamento agora, mas é uma coisa bem sutil, bem por cima, ela não é aprofundada. Por quê? Porque o tradicional da medicina veterinária é para ir para grandes áreas, focar em grandes áreas. Então, a faculdade, ela prefere focar nessas áreas, e não nas áreas menores, que o comportamento canino acaba deixando de lado. Então, lá na minha graduação, eu fiz uma matéria optativa. E aí eu descobri que tinha comportamento, mas assim, comportamento eu gostava muito, mas eu não tinha esse conhecimento. Cheguei para o mercado de trabalho sem saber nada de comportamento, sem saber a diferença. E eu confundia também adestramento e comportamento. Óbvio que eu tinha insegurança de fazer esses tipos de atendimentos, porque eu não fui preparado na graduação, e eu não sabia a diferença. Agora que eu sei a diferença, que eu expliquei para vocês a diferença, isso dá mais gabarito para vocês, isso dá mais capacidade. Dá maior sentimento de capacidade, porque vocês sabem de fisiologia, de anatomia, de semiologia, de terapêutica, de farmacologia, essas matérias que eu citei, que fazem jus, que condizem, que se conectam com o comportamento. E a insegurança, o medo, ele é normal acontecer quando a gente não conhece algo. E aí, para a gente sair da insegurança, para a gente sair do medo, o médico veterinário, nessa hora, ele busca o quê? Segurança. Claro. Se eu estou inseguro, eu busco segurança. Sabe como que a gente busca segurança na medicina veterinária? Tendo certeza das coisas. Uma das formas de ele achar que tem certeza, eu falo achar porque não é certo. Não é de certeza. Ele vai para a CLT. Ele vai buscar segurança na carteira assinada. Na carteira assinada, ele acha que tem certeza do salário no fim do mês, só que eu falo, e eu já passei por isso, em várias áreas da medicina veterinária, e eu descobri que não. Que nada é certeza. Na CLT também não tem certeza. A estabilidade não existe. Vem a pandemia e te coloca para fora, te demite. Então, acontecem coisas imprevistas e não estão no nosso controle. O concurso público também acontece isso. Então, estabilidade não existe. Então, o VET é um erro comum, ele ir para essas áreas, buscar segurança, e ele vai também justamente para as áreas tradicionais do CLT,
que eu citei anteriormente, que é a área de grandes, a clínica de grandes e principalmente a clínica de pequenos. E aí vem a concentração maior de médicos veterinários aqui. E aqui se ramifica em vários setores, né, dentro da clínica. Mas aqui a maioria dos veterinários estão ali, os 150 mil veterinários hoje que atuam, né, que estão registrados atuando, né, são mais, mas mais ou menos isso, estão nessa área, porque é a área tradicional, é a área que todo médico, culturalmente, os pais, às vezes, têm pressão de médico veterinário, o médico veterinário tem que cuidar de bicho, né, claro, mas tem que cuidar tem que fazer cirurgia de bicho, tem que medicar bicho, enfim, tem que ir para a clínica e fazer cirurgia. Só que tem outras oportunidades, tá? Não deixe o medo te impossibilitar de enxergar essas oportunidades, de fazer com que o que precisa ser feito. Outra coisa que os médicos, é um erro comum dos médicos veterinários também, é tentarem fazer sozinho. Eles enxergaram a oportunidade, beleza. Aí ele entendeu que comportamento é uma coisa boa, só que ele não aprendeu o suficiente na faculdade, e aí ele vai fazer. E aí, a hora que ele começa a fazer, ele vê que ele precisa de algo mais, ele não tem um mentor, não tem para onde seguir, não tem o passo a passo, não tem o caminho. O primeiro obstáculo, a primeira pedra que ele encontra, no primeiro obstáculo, ele trava, porque ele não sabe como atravessar aquilo, ele não sabe a melhor forma, e aí ele desanima daquilo. Todas essas pessoas, todos esses veterinários que começam sozinho a fazer, sem procurar um lugar adequado para aprender mais, dependendo só da faculdade, eles travam, eles param, eles desanimam, eles param na metade do caminho. É outro erro que o vet comete. Ou porque também ele não sabe onde procurar conhecimento. Ele não sabe onde procurar material. Ele quer aprender mais sobre comportamento, mas ele não sabe aonde. Ou ele vai procurar na internet, ele acha uns artigos, aí acha artigo do Reino Unido, do Canadá, dos Estados Unidos, tem muitos artigos bons, profissionais que trabalham lá com comportamento, médicos veterinários, inclusive, só que aí está em inglês, ele não consegue inglês, e aí fica difícil, ou ele não acha isso condensado, ele tem que sair caçando esses materiais aleatoriamente, um fala uma coisa, outro tem uma outra opinião, e aí fica confuso. E ele desiste, porque ele se sente inseguro. Ele tem um sentimento de incapacidade de fazer aquilo, de colocar em prática. Tá? Então, como fazer? Primeiro que não faça sozinho. Se você fizer sozinho, tem grande chance de você desistir, na metade do caminho. Já falei por quê. Você encontra um desafio, e aí você não sabe como ultrapassar aquele desafio. Às vezes o desafio é pequenininho, é uma pedrinha. Só que para você é uma pedra gigante, porque você não sabe lidar com aquilo. Você não tem ninguém para te auxiliar. Quando você se forma, quando você vai para o mercado de trabalho, o professor não vai lá te acompanhar todos os dias. Por isso vem a insegurança. Por isso que você precisa ter um mentor quando você for trabalhar com comportamento canino. Porque senão você vai desistir, você vai achar difícil, você vai chegar numa hora que você não vai saber fazer e você vai desanimar, vai se frustrar e vai ficar, que ruim, não acho que não é para mim mesmo, e pega e larga. Às vezes era só mais você está cavando uma picareta num túnel e o ouro está do outro lado, os 10 mil. Só faltava dar mais uma. Aí você quebrava uma pedra para chegar naquele ouro. Mas para isso você precisava do mentor. Então, tenha um mentor, tenha alguém para te acompanhar. Tem um lugar, um cara para te falar o próximo passo, onde você precisa ir, para onde você precisa ir, o jeito certo de você fazer, tá? Tem um jeito certo de fazer. Ele vai te dar sustentação. Esse mentor ou esse método, use um método específico. Esse método vai te dar sustentação. Esse mentor vai te dar sustentação quando você estiver se sentindo inseguro. O método ele tem passo a passo, ele tem um passo para você seguir. Outra coisa importante que a gente pode ajudar a gente a se sentir mais seguro na hora de fazer e fazer do jeito certo, trabalhando com comportamento, é ter um lugar para pesquisar, ter materiais onde eu posso, material de consulta, colegas para consultar, um grupo de veterinários que falam a mesma língua, comportamentalistas, um lugar onde eu posso pegar os artigos melhores, os livros, os materiais de estudo, as apostilas, onde eu posso consultar constantemente, sempre que eu tiver dúvida. Além do mentor, eu preciso ter esse espaço para me consultar. Então, é como se fosse uma biblioteca, onde eu posso ir lá e já ir direto no material que eu preciso para resolver aquele problema. É muito mais específico do que eu sair caçando e pescando e atirando para tudo quanto é lado. Então, lembre-se, Vete, o primeiro benefício que eu entendi de uma vez por todas é que o meu primeiro atendimento vai ser o pior. Então, eu não me cobro por isso. Se eu atendi e eu achei, nossa, eu poderia ter atendido muito melhor, eu fico me cobrando. Não. Eu comparo o meu outro atendimento comigo mesmo. Então, eu vou me comparar com o atendimento anterior. Se no segundo atendimento for pior do que o primeiro,
sinal de alerta. O que eu preciso melhorar? Aí sim, aí eu busco melhorar as habilidades, aperfeiçoar, eu vou aperfeiçoando isso. E vou cada vez me comparando com os atendimentos anteriores. E os atendimentos posteriores, o que vem depois, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo, ele vai ficando cada vez melhor, tá? Então, esse é o primeiro benefício. Quanto mais você fala, quanto mais você atende, quanto mais você explica sobre o comportamento canino, quanto mais você orienta o cãozinho, o tutor a fazer daquele jeito para o cão melhorar o comportamento dele, melhor, mais segurança você passa nas suas palavras. Por quê? Quanto mais você fala, mais você fixa a informação. Quanto mais você escreve, também mais você fixa. Você fala de uma maneira mais prática, mais rápida, mais assertiva, melhor, se comunica melhor. Essa é uma das habilidades de comunicação que a gente desenvolve, que a gente precisa desenvolver para o mercado veterinário, e a gente aprende fazendo isso também, tá? Quanto mais eu atendo, também o que acontece? Mais eu conheço sobre aquele tutor, lembra que são atendimentos de recorrência, eu vou conhecendo mais sobre aquela família, eu vou me conectando mais com as pessoas e principalmente com o cachorro que eu estou trabalhando. Isso me dá cada vez mais segurança, porque eu conheço mais sobre as pessoas, isso conecta com as pessoas, isso fideliza cliente. E isso é fundamental. Para o seu faturamento de 10 mil por mês, fidelização, atendimento, conexão, atendimento de excelência com esses tutores, experiência na hora de atender, encantamento na hora de atender, isso tudo valoriza o seu trabalho cada vez mais. Isso reconhece, faz com que você seja reconhecido cada vez mais. Você gera emoção para as pessoas, no seu atendimento. Ele é cada vez mais qualificado. E eles lembram cada vez mais de indicar o seu trabalho. E a multiplicação é gigante quando você faz isso de forma estratégica, quando você segue um método, tá?